Nosso grupo escolheu o conto O Assassinato da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe, para a gente desenvolver esse trabalho. O grupo é composto por mim, Kathleen, por eu, Letícia, e por mim, Cibele. E nós vamos debater um pouquinho do conto, comparando com outros contos que o grupo trouxe para fazer essa análise. É importante ressaltar que a gente vai fazer uma análise comparativa e contrastiva com as obras da Agatha Christie, que também é autora de romance policial, assim como Edgar Allan Poe começou esse gênero. Vamos começar falando um pouquinho sobre o conto dos Assassinatos da Rua Morgue, né, que foi um dos primeiros contos do Edgar Allan Poe. A gente escolheu esse texto justamente por causa disso, porque ele foi um precursor nas histórias de detetive, então ele influenciou muitos do que vieram, né, inclusive a própria Agatha Christie. Sherlock Holmes também veio depois desse personagem, né, de Edgar Allan Poe, e com essa mesma narrativa, né, comparando um pouquinho com a Agatha Christie, que bebeu muito dessa fonte, né, em questão de estruturação, eu acho ele excelente, né, eu acho que a combinação das palavras, a forma como ele conduz o conto é muito boa, mas eu ainda acho que os finais são muito fantasiosos por não ser um conto de fantasia. Então você diz que ele é real, porém ele é muito fantasioso. Eu acho que ele escreve muito bem, né, o autor, o Edgar Allan Poe, escreve muito bem, mas foi como você falou, é muito fantasioso. Cara, eu fui lendo o texto, fui lendo o conto e tal, e aí aconteceu o assassinato, tem todo aquele desenvolvimento, né, a gente é apresentado pro personagem, né, principal, que é o Dupin, e aí a gente já sabe que ele é incrível, né, só que quando ele pega e fala, alerta de spoiler, que o assassino é um macaco, um orangotango, né, eu fiquei tipo, não é possível, não é, tá errado. E aí quando vai lá e fala, não, é um orangotango. Eu falei, não, gente, e não tem como ser um orangotango. E aí depois toda a explicação pra ser um orangotango e tal, né, faz sentido, mas é como a Katy falou, é muito fantasioso. É uma coisa assim que você não vê acontecendo, né? Primeiro uma pessoa comprar um orangotango, trazer não sei da onde, o orangotango ir se barbear. Isso, o orangotango ter analisado o seu dono se barbeando, aí ele pega a lâmina e aí ele foge com a lâmina na mão, e aí ele pula, não sei, na antena, que cai dentro de um quarto, que tem duas moças, né, duas mulheres ali, e ele acaba barbarizando a cena. Cara, é muito doido. Assim, eu acho, pra ele pensar em tudo isso, eu acho o cara um gênio. E a forma como ele conduz e pensa nos detalhes, cara, isso é genial, assim, não tem como questionar isso. Só que, pra mim, é aquele final que não convence. É aquilo que você quer chocar de uma forma que não convence. Do jeito que o conto foi construído, foi uma quebra de expectativa. Às vezes, quebra de expectativa é muito bom. Mas eu acho que nesse caso foi uma quebra de expectativa, assim, num ponto negativo, assim, sabe? No mau sentido. Pensando, será que ele já sabia que ia ser um orangotango? Será que quando ele começou a escrever um conto, ele já tinha isso em mente? Porque quando ele coloca que as vítimas gritaram, né, tal, tipo, meu Deus, tal, né, diz muito. Falam que muitos escritores começam a escrita pelo final. Se vai mudar depois ou não, independente, mas começa pelo final. Eu particularmente acho que ele começou desse ponto. Ele começou acho que não. Jura? Juro. Por quê? Como o começo da história é muito controverso com o final. Tipo, se você for comparar, o começo é um tom muito mais sério. Ainda mais que é o primeiro conto do gênero inteiro. Ele tá começando uma coisa nova, ele não sabe por onde que ele vai, qual caminho ele vai percorrer. E aí no início a gente tem um tom muito sério, muito, aconteceu um crime, e um crime horrendo, com muito sangue, que envolve uma coisa muito grande. E aí o final é um orangotango. É que eu acho que ele fez isso propositalmente. Eu acho. Fora o jeito que o Dupin é construído, né? Não. Exato. Eu achei que o assassino fosse ele. É sério? Não, gente, ele saía à noite. O narrador,
Que é o amigo dele. Que é o amigo dele. Vai contando. Mano, o cara parece esquisito. Sai à noite, anda, não fala com ninguém, casa fechada. Eu pensei, mano, esse cara é um assassino, ele vai investigar. Sei lá, eu pensei que eu acho que eles são um casal. Eu acho. Aí muita gente acha. Exato, inclusive, o Dupin com Sherlock amigo. Holmes e Watson também é considerado um casal. Também. Mas... Não peguei esse filme romântico. É sério? Jura? Eles saindo à noite, de mãos dadas, conversando, pouco visto, muito recluso. Pra época, moram juntos, vão morar juntos. Eu acho que é bem uma coisa... É um toque ali, uma tipo sutileza. Eu acho, pra época devia ser uma coisa bem escandalosa. Sim. Mas que ele já colocou ali pra mostrar que existe, né? Sempre existiu e tem que ter, e é normal. Né? Então, eu particularmente acho, eu leio dessa forma. E não influencia na história, na condução da história. E na pessoa, né? As pessoas sempre falam, porque é homossexual, então... Não acaba diminuindo a pessoa, né? E ele mostra que não. Muito, né? Exato. Muito inteligente. Não, e ele era muito rico, muito. Sim. Ele era charmoso, ele era muito tudo, né? Ele era muito tudo. Muito tudo. Uma crítica que eu vou fazer contra isso. Que ele era muito tudo. Já em contrapartida com os romances da Agatha Christie, a gente não tem um personagem detetive que é muito tudo. Tirando o Poirot, que o Poirot é o top do top. Mas, em contrapartida também, a gente não tem essa situação de casal com o Poirot. A gente não tem uma figura homoafetiva. Porque isso também entende, porque a Agatha Christie ela era muito preconceituosa. Tem estudos, inclusive, de que ela escreveu e não sobrou nenhum. E ela faz citações sobre antissemitismo. Porque era da cultura dela. Agora, a gente também tem aí uma outra questão, que a Agatha Christie era britânica e Edgar Allan Poe já era americano, né? Então, na América, por exemplo, a questão do orangotango... mais rígidos, sim. São mais inclusive, rígidos. a Agatha Christie faz várias críticas a estrangeiros no livro dela. Diversas. Ela critica muito, em todos. O que eu li de Morte no Nilo... Morte no Nilo, Morte na Mesopotâmia. E Não Sobrou Nenhum, tem crítica. Eu li um recentemente. Sim, Um Convite para um Homicídio. Nossa, A Morte na Mesopotâmia é um livro que se passa, logicamente, né, no Oriente. E ela critica muito os nativos. É tipo uma coisa exorbitante. Ela coloca muitos personagens dela nessa posição de superioridade, né? Inclusive no Morte no Nilo, né? A personagem principal nossa, ela é o supra-sumo, né, das mulheres. Sim. E, nossa, ela é intocável. E, nossa, todos a amam. E todos querem ela. E todos querem ser ela. Então, ela tem mesmo isso. Mas o que eu acho que, quando eu era adolescente, eu gostava muito da Agatha Christie, hoje eu já não gosto, é justamente isso. Porque eu acho também que ela tem essa linha do Edgar Allan Poe de botar no final uma coisa exorbitante que você não imagina. Por exemplo, né, dando um exemplo que não existe, mas é um bom comparativo que eu sempre uso, é como se o assassino fosse o mordomo da casa, que na casa nem tinha mordomo, que era o mordomo da vizinha da prima. Sim, isso daí acontece. Ela tem muito isso nos livros dela. Quando eu era adolescente, cara, eu achava o máximo, falava, meu Deus, isso é incrível. Hoje eu já não aceito tanto. Eu acho que é só pra, tipo, não tem como descobrir. Impossível descobrir. Por que é impossível descobrir? Por causa que é uma coisa assim que você não pensaria. E outra coisa também que eu acho que ela tem muita semelhança com o Edgar Allan Poe é que o assassino só é revelado na última linha, da última folha, da última página do livro, do conto, do que for. Tanto é que se você é aquele leitor que começa pelo final, você vai começar lendo, já pegando o... Na verdade, isso eu acho muito legal, porque é uma coisa que vai segurar o leitor. Te instiga. Você vai ler, até descobrir aquilo, porque é uma construção tão grande, como assim, no conto, tem toda uma construção muito grande em cima desse crime. Não tem como parar de ler sem saber o que aconteceu. Fora quando é indicado o suspeito, aí é que você quer ler mais mesmo, que você fala, não é possível. Então eu acho que essa parte é uma parte assim positiva, porque segura o leitor. Ainda mais hoje em dia, que literatura o pessoal não lê mais, né? Então eu acho que esse estilo de
narrativa. De narrativa é muito bom. E é legal que o Edgar Allan Poe ele escrevia em jornal. Então era lançado semanalmente uma parte. Por isso que eu penso, será que ele começou? Eu acho que ele começou a escrever e depois mudou o final, porque é uma estrutura que ele foi criando aos poucos. Ela era publicada. A Agatha Christie já escrevia direto, né? Ela tinha cadernos, tinha várias coisas. Na casa dela, em Londres, não em Londres, em Torquay, tem os cadernos dela de rascunho, tem histórias que ainda não foram publicadas dela. Estão prontas lá, mas não foram publicadas. Falando ainda de estrutura, eu acho legal também que, como o Edgar Allan Poe ele publicou em jornal, ele publicou por partes, ele talvez não tenha tido essa pegada que a Agatha Christie tinha na estrutura dela, de que ela escrevia tudo e depois ela ia apagando trechos da história para poder enganar quem que era o assassino, o que estava acontecendo. Acho que por isso que a gente fica meio perdido também no final, que a gente pensa, nossa, mas é um negócio muito nada a ver. Eu tenho essa sensação também, eu tive muito essa sensação com Assassinato Expresso Oriente. E foi inclusive um livro que eu li e por conta do final, porque eu li a última frase e falei, isso daqui é interessante de se continuar. Cara, eu acho que se eu ler o final, pra mim, acabou. Não vou ler mais. Eu também. Pra mim, pra mim, o que pra mim é legal é até chegar lá. Sim, eu também. Eu gosto da caminhada. Eu gosto da caminhada. Eu acho no Poe melhor, porque eu acho que a combinação dele de palavras, é sensacional. Cara, eu fico pensando, é muito genial, assim. E olha que eu nunca li nenhum livro original dele, né? Eu só li traduções. E eu li uma tradução de uma edição, cara, que eu achei muito boa, assim, sabe? Eu acho que o tradutor teve a sensibilidade de tentar deixar fiel essas combinações, assim. Então, é um caminho muito legal. Mas também acho que tem isso, vai muito do que a Letícia falou. Eu acho que por ele ser escritor de jornal, ele não tinha pressa. Ele pensava com muito cuidado. Sim. Ele tinha uma semana para pensar no que ele ia publicar em seguida. E não precisava ser trechos tão longos. Sim, fora então, que tinha que instigar o leitor, né? Então ele ficava pensando nisso, nessa parte. Que ao contrário de um livro, você escrever um livro, você não precisa enxergar o leitor a todo tempo. Sim. Você tem que chegar o leitor no começo e tem que satisfazer no final. O meio é uma coisa que você pode trabalhar mais ou menos do jeito que você quer, né? Ele não trabalhava pra ele, assim, tipo, não escrevia pra ele, escrevia pro público diretamente. Acho que isso influencia muito. Sim. Tanto que em Assassinato na Rua Morgue a gente tem 2 tipos quase de narrativa. No início a gente tem uma narrativa comum, o amigo dele contando a história dele, depois a gente tem uma situação que são relatos de jornal. Ele não tem essa questão de investigar com inquérito, com interrogatório. Os suspeitos, né, os amigos da vítima, ele colocou como se fossem trechos, o que eu acho que já deixa bem mais dinâmico também a situação. Imagina, você tá lendo um jornal e tá lá o relato. Exatamente. E aí, dentro desse conto, a gente também tem as questões de narrador. Enquanto no Edgar Allan Poe a gente tem um narrador que é amigo, na Agatha Christie a gente já não tem essa repetição. São pouquíssimos livros dela que tem alguém narrando. Que nem eu lembrei muito de Os Crimes ABC enquanto eu tava lendo, porque é um amigo dele, do Poirot, que narra a história. E aí você tem uma questão de ponto de vista muito de um narrador que não pode ser confiável. Porque como é que ele vai ver o Dupin na melhor maneira possível, assim como Sherlock Holmes. Watson descreve Sherlock Holmes como um ser humano brilhante. Exato. Agora, o Poirot, mesmo assim, ele ainda é descrito como um ser humano brilhante também pelos próprios personagens. Mas eu acho que isso do narrador tira um pouco da identificação leitor-personagem, sabe? Acho que não dá pra se identificar, porque o leitor, ele não vai se enxergar, nossa, eu sou incrível, eu sou maravilhoso. E não vai ter como ter essa identificação onde, se tiver momentos de tensão, não que o Assassinato na Rua Morgue tenha, mas se houver momentos de tensão com o personagem principal, o leitor não vai se sentir tão envolvido. Porque então, sabe tipo, que ele é incrível, sabe que ele, então é uma coisa que vai ficar despreocupado. Sim. Eu acho que tira um pouco dessa parte legal que é da leitura, que é a identificação com os personagens. Nessa parte, acho que eu prefiro o estilo da Agatha Christie. Tá mesmo vendo? Que os personagens... Eu falei.
Outra questão legal também da Agatha Christie, para poder pegar a Cibele aí, ó, é as temáticas que ela sabe trabalhar. Enquanto o Poe, ele trabalha uma questão muito mais do detetive, eu acho que por Agatha Christie escrever romance, escrever uma coisa mais longa, mesmo que não seja tão longa, né, tenha 200 e poucas páginas, ela tem muitas outras temáticas para trabalhar no livro dela. Por exemplo, em E Não Sobrou Nenhum, ela trabalha a questão de justiça. Sim. Uma coisa que no conto do Edgar Allan Poe a gente só vê por cima. A gente não tem um aprofundamento. Tá certo que eu não li os outros contos dele policiais, porque eu li Assassinatos na Rua Morgue. E foi isso. E ficamos por aí. Eu também. Mas, questão de Agatha Christie eu entendo. Eu sei que ela tem diversas temáticas. O dela tem um motivo, né, tal, do porquê que vai atrás. E nesse conto em específico, já que a gente não leu os outros. Não, eu li outros, mas ele segue mesmo essa linha de focar numa coisa só. Quando o Dupin... Até o exemplo do corvo, né, que a gente viu em sala de aula. O corvo é ali, né? É ele o corvo. Acabou. O assassinato da Rua Morgue é ele resolvendo aquele assassinato. Acabou. E não tem muito essa da motivação, Exato, nem da motivação, nem da resolução. Porque assim, a gente meio que não sabe exatamente, né? Ele fala tudo bem que ele vai na polícia, mas e o rapaz que tinha sido preso, ele foi liberado? A gente não tem esse pormenores. Aquilo era pra resolver o mistério, ele resolveu, deu a solução e acabou. E acabou. A Agatha Christie não. A Agatha Christie desenvolve várias temáticas mais amplas. Até porque ele faz conto, né? Então o conto tem que ser mais objetivo mesmo. Mas acho que seria interessante ter um a mais, né? Sim. Um tipo, um epílogo, uma coisa assim. Mas eu acho que ele explorou, é que faz um tempo que eu li, mas eu acho que ele explorou um pouquinho mais no da Casa Usher. Sim, eu gosto Ele já explorou um pouco mais. Eu também gosto, eu gosto bastante. Ali eu acho que ampliou um pouquinho mais as temáticas do conto, mas ainda assim não são tão aprofundadas. Mas eu acho que ali ele já deu uma modificada. Mas outros contos dele que eu li, eu também não me recordo agora. Tinha um outro também que eu li que era só aquilo mesmo, aquele cenário, aquela situação, e não fugia muito disso. O fantástico, a questão do fantástico. A gente falou no começo, Tava né? no começo, né? Não tem muito... É fantástico a resolução. O lance de ser... Gente... Eu acho que, na realidade, o fantástico nesse tipo de gênero, né? Nessa literatura toda, ele se entremeia muito em como o detetive é fantástico. Não é uma questão de gênero, é uma questão do tipo, ele é um ser além do comum. A gente tem isso com o Dupin, a gente tem com o Sherlock Holmes. Com o Poirot a gente tem uma questão de que o Poirot ele é mais... ele é menos analítico como o Sherlock Holmes e o Dupin. Eles são descritos como máquinas de escrever. De escrever não. Máquinas de pensar. Olha só, a mente da leitora já tá como. Eles são descritos como essa questão de uma máquina de pensar uma situação científica, de análise. Assim, o Poirot não, eu já acho que o Poirot também eu tenho muito sentimentalismo, né, pelo Poirot. Mas ele tem uma questão, um toque a mais. Não, ele tem uma questão mais psicológica, por exemplo. Eu ia falar isso agora, só da questão da inteligência. E ele tem uma característica que eu acho que talvez os outros detetives da literatura não tenham, que ele sabe ler muito bem as pessoas. Diferente, por exemplo, do Dupin e do Holmes, que na verdade eles são pessoas não muito sociáveis, né? Eles estão sempre fatos, né? Eles estão sempre no mundo deles e analisando cenários e situações, mas não sabem lidar com pessoas. O Poirot já é diferente. O Poirot tem essa coisa de viver socialmente, de olhar, de ler as pessoas, de analisar as pessoas e não só o cenário do crime, por exemplo. Que eu acho que no fim isso melhora, né? O desenvolvimento do detetive. Porque se eles vão analisarem as pessoas em si também, que seriam quem cometeria o crime, só analisar o lugar, acho que demora mais pra desenrolar a resolução. Eu acho que no romance policial também tem essa questão da polícia por trás. Tanto o Holmes como o Dupin, eles colocam a polícia como somente uma ferramenta. E o Poirot já não, o Poirot já foi um policial. E aí eu acho que é por isso que a Agatha Christie também escolhe muito
desenvolver o Poirot como um detetive que é mais pessoal, que ele lida mais com a psicologia, para diferenciar ele da Scotland Yard, que é a polícia responsável pelos casos de homicídio, né, na Inglaterra. Aí eu já acho que essa questão dela trabalhar a polícia de outra maneira também acaba trazendo com que a gente tenha uma visão diferente. Porque em geral a polícia é tipo assim, inútil, né? Não. Eu acho, nos contos, né? Sim. Não, mas eu acho que isso dela aproxima mais o personagem da gente. Sim. Ele é incrível, ele é incrível, ele é incrível, mas ele já teve uma profissão comum, entre aspas. Né? Então ele tá mais próximo dos meros mortais. E que o Poirot é um velho cansado. Incrível, foi uma construção. Exato. Ele não simplesmente ele trabalhou para aquilo. Que é aquilo que eu falei de identificação do leitor com o personagem. Sim. Né? Então eu acho que dá essa sensação de que se ele chegou nisso, outra pessoa também pode chegar. Entretanto, com outro detetive da Agatha Christie, que eu acho que ela já não trabalha essa questão, é com a Miss Marple. Não sei se vocês já leram alguma coisa da Miss Marple, mas ela é uma senhorinha fofoqueira, mas ela tem essa questão de ser uma senhora além. Ela tem muito esse quesito. Na verdade, a Agatha Christie tem diversos detetives, né? Mas o Poirot, com certeza, top 1, mais famoso. É engraçado também como o orangotango acaba sendo uma ideia de metáfora e de símbolo no conto do Poe. Por quê? De acordo com o contexto histórico em que o Poe está escrevendo, é uma questão de que a América está se desenvolvendo. Então tem muita questão de ferrovia sendo desenvolvida, tem a questão do sistema de justiça deles está sendo desenvolvido e também tem a questão muito de imigrante, de navio chegando. Então, do mesmo jeito que a Agatha Christie trabalha o estrangeiro como um ser, uma anomalia, como uma coisa que não é comum, o Poe poderia ter usado o orangotango como uma metáfora assim. Poderia ter sido um símbolo. Sim, para representar. Eu achei que muito interessante, eu não acho que seja uma metáfora, mas mais um símbolo. Eu acho que a parte que ele fala quando ele vai falar dos depoimentos, e ele foca nos estrangeiros, onde um estrangeiro ouve de um jeito, fala de outro. Não, mas eu nunca ouvi. Não, mas eu acho que porque eu acho que é assim. Sim. Ali eu acho muito interessante a forma como ele coloca, como o outro nunca ouviu um estrangeiro, mas acha que ele é assim, né? Até porque ele fala em francês. Ele fala mon Dieu, ele fala meu Deus, mas ele fala em francês. Exato. E aí é um que fala que é russo, que o outro fala, né, que é francês, que o outro fala não, é italiano, aí o italiano fala que não, que é espanhol, mas o espanhol fala que não era espanhol. Então, ali eu acho que é um simbolismo muito forte disso que você falou, da construção da América e da questão dos estrangeiros, de como eu sou estrangeira, eu não sei como que você fala, mas eu acho que é assim. Sim. Então, se tiver a suspeita de um assassinato, eu acho que é ela. Só que, gente, eu também sou estrangeira, né? E mostra bem a divisão, né? De que as pessoas colocam americanos, estrangeiros, mas dentro dos estrangeiros tem também os subgrupos, né? Exato. Então isso é bem explorado também. Isso eu achei bem legal, a forma como ele colocou no conto, a forma que ele conduziu. Acho isso um belo Eu acho que principalmente por ser um dos primeiros, né? É muito original, não tem nem como... não é questão. Não é questão. É total e completamente. Ele foi o precursor ali. Ele criou esse modelo, né? Cara, isso eu fico pensando, cara, é muito incrível, é muito Como que ele chegou a isso, né? Exato. Como que ele foi trabalhando e pensando pra isso, sendo que não tinha nenhum pontapé inicial. É muito incrível pensar nisso. A mente... Né? As pessoas colocam como grandes mentes filósofos, né, tal. E a gente perde que os escritores também são grandes mentes. Sim. Porque pro cara criar uma coisa dessa e criar um conto desse e ainda ter a tenacidade de jogar um orangotango. Nossa, cara, isso é muito original e até hoje. É original até hoje, até os dias de hoje. É verdade. Porque é uma coisa que choca. Não importa a época que foi lida, eu tenho certeza que choca e choca muito, né? Ainda mais porque a gente trabalha muito com
contexto pronto de alguma coisa, ainda mais policial. A gente pensa, nossa, vai ser uma coisa muito séria e vai envolver muito sangue e vai ter uma investigação longa e no final acaba se tornando divertido até o jeito como Edgar Allan Poe leva. Ao contrário da Agatha Christie, que já acarreta mais um pouquinho na questão de desenvolver, e, logicamente, novamente pontuando que ela escreve livros mais densos. Mas nisso eu acho que o Edgar Allan Poe tem um ponto. Acho que ele sabe mexer bem. Ele sabe desenvolver. Desenvolver bem com vários gêneros. Originalidade. 100%. Eu acho que não tenho o que discutir. Originalidade, nota 10. Eu acho que no geral é isso, gente. Acho que o conto é muito bom. Acho que pra ser um dos pioneiros não tem nem como falar. Claro que a gente citou aqui coisas boas e ruins, pontos positivos e negativos, que toda obra tem, todo texto tem, até porque ainda tá passando pelo nosso crivo de opinião, né? E eu acho que é isso. Não, e acho que é justamente isso, a gente criar um debate saudável para refletir sobre isso, sobre os pontos, né? E levantar até com base de comparativo mesmo, de comparação. Por isso que a gente trouxe a obra da Agatha Christie, que é o que está mais próximo dele. E ainda assim, ambos têm coisas boas e coisas ruins. E diferenciais, né? Exato, e diferentes e ao mesmo tempo tão iguais, assim, já que ela, né, carrega tanto dele. Ao mesmo tempo eles se completam. Essa é a questão do romance policial, tudo se completa. E é isso, vamos ficando por aqui. Obrigada. Obrigada pela atenção.